A paz, Suzy. Manda pra gente no nosso particular, pode ser. Porque toda a graça tem que ser contada, né? Tem que ser contada. E essa campanha, tenho certeza que muitos vão colher muitos frutos. Tem muita gente que não está conseguindo participar com a gente das lives, mas está fazendo já, né? Alguns já estão lá no Salmo 23, não, acho que no 28. Outros estão no Salmo 16. E nós estamos aqui nas lives no Salmo 11, né? Nós participamos de um grupo que os nossos irmãos missionários também estão num desafio de lives. Então, a gente está se dividindo. Tem live de novena, tem live dos Salmos, que é a nossa, tem live de terço, enfim, tem live de tudo que é tipo, né, para vocês se fortalecerem. O importante é a gente estar unido em oração pelas pessoas que estão vivendo por todos nós, na verdade, né, que estamos vivendo esse momento de recomeço com essa quarentena e muitos vivendo dias muito difíceis, né? Para nós também tem sido desafiador, com certeza. Mas como a gente sempre fala, né? A gente tá firme porque a gente tem a certeza de que Deus vai extrair o melhor pra gente dessa quarentena, dessa situação toda no mundo inteiro. Ninguém vai sair igual, gente. A gente só vai sair igual dessa quarentena se a gente quiser, né? Amém. Que era o que o Tony falava agora há pouco. Só vai sair igual quem quiser. Não temos de sair iguais, né? Temos de começar a viver tudo isso agora. Uma das coisas que a gente estava discutindo é a questão dos números, né? O número 40 na Bíblia. Eu vi algumas postagens hoje também falando sobre isso. É muito forte, né? Que a Bíblia cita mais de 100 passagens falando do número 40. Foi Moisés no deserto 40 anos, foi Jesus que viveu 40 dias no deserto antes, se preparando, né? Quando ele saiu de lá, ele saiu outro homem, né? E aí que começou de fato o seu ministério. Após a sua ressurreição, ele ficou mais 40 dias aparecendo para os apóstolos. E aí depois ele teve que sair, né? Enfim, e aí mandou o seu Paráclito, né? Que é o Pentecostes, né? O Espírito Santo. E aí tudo revolucionou. Enfim, tem muitas passagens. E essa quarentena que a gente está vivendo, da quaresma em si, né? A gente tem que levar do propósito, os jejuns, as orações, para nos fortalecer. Aí veio essa quarentena que a gente não sabe se vai ser 40 dias, quanto que vai ser, também do resguardo, né? Que veio para fortalecer esse momento, né? E se Deus está permitindo, é porque Ele tem um propósito para nós, e esse propósito nós temos que buscar aqui dentro, né? Então já vamos buscando, já vamos clamar, pedir para o Espírito Santo vir nos abençoar nessa noite. Vamos pedindo. Vou fazer a oração já? Vamos, mas antes de fazer, vou agradecer a presença de todos vocês aí. Pega o aviãozinho no Instagram aí, compartilha, chama os seus amigos, né, no grupo, no Facebook. Chama aqueles que você sabe que precisam de oração, que estão aflitos, que estão agoniados, né? Todo mundo tem algum amigo aí ou amiga que tá só reclamando da situação, né? Então chame essas pessoas para rezarem junto com a gente nesse momento, se fortalecer e viver esse momento na fé, né, gente? A gente tem de ter fé. É um momento de fé, de reconstrução, né? Então compartilhem aí esse vídeo, essa live. Vamos lá então, vamos nos preparar, vamos silenciando o nosso coração. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Senhor, nós te entregamos essa transmissão, essa live, entregamos a minha vida, a vida da Vanessa. Senhor, Deus Todo-Poderoso. E te peço, Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor coloque, estenda as tuas mãos sobre nós, sobre todas as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois dessa live. Envia o teu Espírito a todas as casas. Fortalece os corações de todas essas pessoas. Visita, Jesus querido. Eu te peço, Senhor, que você toque dentro de cada uma das pessoas o propósito que o Senhor tem para esse momento de resguardo, para essa quaresma, para essa quarentena desse vírus. Qual que é o propósito, qual que é o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, que o Senhor tem para mim, que o Senhor tem para a Vanessa, e vai falando durante toda essa transmissão e depois também, para que a gente desperta e venha te fortalecer. Abra os nossos ouvidos, a minha mente. Eu te peço, Senhor, expande a minha mente. Expande a minha mente, Senhor. Expande a minha mente. Faz o nosso coração terra fértil, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos receber a Tua palavra nesse salmo, Senhor, e dar frutos dessa palavra, Senhor. Que não sejam palavras julgadas ao vento. Que as Tuas palavras, Senhor, venham cair no nosso coração e sejam flechas, Senhor, que acertam o alvo. Que nós possamos frutificar e levar a Tua palavra para outras pessoas que precisam dessa luz, que precisam dessa graça, Senhor. Que esse seja um momento de renovação na nossa casa, de renovação nas nossas famílias, de fortalecimento, Senhor, do nosso ser, do nosso espírito. Que seja um momento de crescer, Senhor, que nós possamos aproveitar ao máximo essa live e essa quarentena, Senhor, como um tempo de reinício, como um tempo de se construir de novo, de quebrar o que era velho e fazer tudo novo em Ti, Senhor. Amém. Amém. Então, vamos pegar as nossas Bíblias. A Bíblia que nós usamos, como o Ivan já disse outro dia, é a Bíblia da Ave Maria. Aí eu tive uma amiga que perguntou para mim: Ivan, mas eu não uso a Ave Maria, eu uso outra Bíblia. Não tem problemas, né? A gente pode rezar com a Bíblia, qualquer Bíblia. Mas quando a gente pesquisa os salmos, principalmente aí na internet, a gente vê que às vezes na minha Bíblia o Salmo 11 é o Salmo 12 nas Bíblias, não, é o Salmo 10 nas Bíblias evangélicas, se não me engano. Não tem problema, só ver se está compatível e muda lá para o outro Salmo. Amém? Quem quiser, coloca aí nos comentários já o nome das pessoas que você está rezando por elas, o nome daquelas pessoas que você sabe que estão vivendo momentos de angústia, de aflição, que não estão conseguindo passar bem por essa quarentena, que precisam de orações, ok? Coloquem aí nos comentários, depois a gente continua em oração por essas pessoas, né? Como a gente sempre diz aqui, né? Onde 2 ou mais estão reunidos, eu estou no meio dele, é o que diz a palavra. Então o Senhor está aqui conosco, está aí com vocês, e também está na palavra, né? Que tudo que pedires de comum acordo, eu vos concederei, né? Onde que 2 ou mais pedirem de comum acordo, eu vos concederei. E nós estamos aqui hoje, então, intercedendo pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que precisam de oração, pelas pessoas que não conhecem também esse Deus e que estão aflitas, porque viver esse momento sem fé é um desafio, né, gente? Viver com fé já é um desafio.
Sem fé, então, eu imagino como deva ser. O Padre Aldir, que era um padre lá da paróquia que eu participava em Campo Grande, ele sempre falava isso, né? Falava, gente, eu não consigo entender. Se com Deus é difícil, imagina sem Deus, como que é, né? Então, vamos pedir por essas pessoas, coloquem os nomes delas, né? Que a gente vai interceder por essas pessoas todos juntos. E Deus vai nos ouvir, Ele vai nos atender. Amém? Hoje é você que lê? Isso. Então, esse salmo se chama O Reinado da Duplicidade. Vamos lá? Só complementando, nós temos, para quem acompanha a gente, nós temos a campanha dos Salmos, né? Hoje a gente vai ler então o Salmo número 11, e nós temos sempre um tema que a gente trata. E hoje a gente vai tratar especificamente do tema duplicidade no coração. Duplicidade, que é o tema do Salmo, que coincide com os Salmos, né? Então a gente vai ficar todo esse tempo aí com vocês falando sobre isso, tá bem? Então não perca, não saia da live, traz mais gente, fica conosco, amém? Amém. Então vamos lá, o reinado da duplicidade. Salvai-nos, Senhor, pois desaparecem os homens piedosos, e a lealdade se extingue entre os homens. Uns não têm para com os outros senão palavras mentirosas, adulação na boca, duplicidade no coração. Que o Senhor extirpe os lábios hipócritas e a língua insolente. Aqueles que dizem, dominaremos pela nossa língua, nossos lábios trabalham para nós, quem nos será Senhor? Responde, porém, o Senhor: por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, irei levantar-me para lhes dar a salvação que desejam. As palavras do Senhor são palavras sinceras, puras como a prata crisolada, isenta de ganga, 7 vezes depurada. Vós, Senhor, haveis de nos guardar, defender-nos sempre dessa raça maléfica, porque os ímpios andam de todos os lados, enquanto a vileza se ergue entre os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu te convido agora a orar comigo o versículo número 3. Uns não têm para com os outros senão palavras mentirosas, adulação na boca, duplicidade no coração. Feche os teus olhos e vamos meditar um pouco sobre esse versículo, que depois a gente vai se aprofundar mais nele. Uns não têm para com os outros, né, palavras mentirosas, adulação na boca, duplicidade no coração. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor me afaste dessas pessoas, desses comportamentos mentirosos, que me afaste das pessoas que tentam me bajular, me agradar, falando apenas as coisas boas, as coisas que elas têm da boca para fora, para tentar tirar proveito de alguma situação. E que o Senhor me cure o meu coração, para que eu não tenha essa duplicidade em mim, de diante das pessoas falar alguma coisa, mas no meu coração agir de outra forma, de ser mentiroso, ou de falar apenas o lado bom da pessoa, mas ver que ela está sofrendo, o que uma pessoa está andando por um caminho errado, e eu não levar o meu posicionamento no sentido de transformá-la, de torná-la melhor. Que eu use dessa quaresma, desse tempo,
para ser fortalecido e que em nenhum momento eu tenha essas atitudes, Senhor. Sim, Senhor. Eu quero ser curado da mentira. Liberta da mentira. Liberta das palavras bonitas que saem da minha boca, no sentido de elogiar as pessoas. Não que o elogio não seja necessário, é necessário sim, mas dentro daquilo que ele for verdadeiro. Nós temos que rasgar elogios sim, naquelas atitudes louváveis que nos engrandece, que nos leve até a tua casa, Pai. Naquilo que edifica o nosso lar, a nossa casa, o nosso vínculo social. Mas que não sejamos hipócritas de da boca para fora falar para as pessoas: você é uma pessoa linda, você é uma pessoa maravilhosa, mas ao sair de perto, sair criticando: nossa, aquela pessoa é preguiçosa, ah não, aquela pessoa me joga para baixo, aquela pessoa não faz nada certo. Não, Senhor, isso eu não quero para a minha vida. Cura isso de mim, Senhor. Que essa quaresma, que essa quarentena seja um momento de eu entrar nesse deserto, que eu estou nesse deserto, de me fortalecer e tirar a duplicidade no coração, mas que eu seja simples e verdadeiro, como o teu Filho Jesus Cristo é enviado para nos salvar do pecado. Que eu tenha um coração simples, verdadeiro, como o vosso. Me fortalece a cada momento, Senhor. Que eu não seja uma pessoa que só saiba falar mal dos outros, mas que eu saiba falar o bem, as coisas boas, que edificam, que tornam a pessoa mais positiva, que levanta o astral das pessoas, mas que eu saiba também ser duro no sentido de levar um posicionamento. A Bíblia fala isso você, para andar no caminho do Senhor, não pode fazer, não é certo. Te falo isso, meu irmão, porque eu quero o teu bem, porque eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que ser verdadeiro. Se você não acredita em mim, leia o versículo 3 dos Salmos. Leia o versículo 3, duplicidade no coração, adulação na boca, palavras mentirosas. Isso eu não posso ser com o meu próximo, não posso ser com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos. Eu tenho que ser verdadeiro. Mesmo que a verdade doa, porque a verdade às vezes dói. Mas nós temos que tomar posse daquilo que é verdadeiro em nós e crescermos. Nós temos que crescer. Nós temos que sair dessa crise. A crise, na verdade, nem começou, nós ainda estamos resguardados. Quando ela acabar, é que a crise vai começar. A crise financeira, a crise nas famílias, a crise naquelas pessoas que não conseguem conviver entre casais. Nós temos que nos fortalecer e temos que ser verdadeiro. Não podemos ter duplicidade nesse momento. Não podemos levar só a crítica, mas não podemos mentir. Temos que falar a verdade. Ó meu marido, ó minha esposa, eu casei por você, com você, porque nós resolvemos, tomamos a mesma decisão de sermos uma só carne. E para ser isso, abri mão de todas as minhas coisas, você também abriu, e nós estamos aqui para somar, para viver junto.
E se nós estamos juntos, a verdade tem que prevalecer. Não podemos viver de palavras mentirosas, de mentir para nós mesmos. Livra o teu povo das mentiras, Senhor. Liberta o teu povo das mentiras, Senhor. Das não podemos só adular, você é maravilhoso, você não sei o quê. Mas temos que falar. Vai meditando sobre isso. Nós vamos falar mais. Amém. Te convido a orar comigo, versículo 6. Responde, porém, o Senhor, por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, irei levantar-me para lhes dar a salvação que desejam. Sim, Senhor, nós vamos te clamar nessa noite. Fecha os teus olhos e clama ao Senhor. Nós vamos te clamar, Senhor, que nessa noite o Senhor venha nos libertar, Senhor, de todo mal, de toda mentira, de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, de todo engano. Venha nos libertar, Senhor, e fechar os nossos ouvidos a todas as palavras malignas, a todas as palavras que ouvimos na televisão, nos meios de comunicação, que vem encher o nosso coração de aflição, que vem encher o nosso coração de tristeza, Senhor. Te peço também que o Senhor feche os nossos ouvidos às palavras mentirosas das pessoas que estão ao nosso redor. Vem curar o nosso coração, Senhor, de toda mágoa causada por essas palavras, Senhor, de toda chaga aberta no nosso coração, das palavras que nós ouvimos, Senhor. Nós queremos te pedir, Jesus, que nessa noite o Senhor venha com a tua mão ensanguentada sobre o nosso coração, Senhor. Que uma gota do teu sangue caia, Senhor, sobre as nossas feridas. As feridas de termos sido traídos, de termos sido enganados, de sabermos que aquela pessoa que a gente confiava ou que confiou um dia falou mal de nós, nos enganou pelas costas. Vem, Senhor, e cura o nosso coração chagado, o nosso coração ferido, Senhor. Cura, Senhor, para que nós possamos viver em plenitude, Senhor. Para que nós possamos ser abertos ao Teu amor e ao amor de outras pessoas. Quebra sobre nós todo bloqueio, Senhor, das vivências do passado, que a vivência do passado nos trouxe, que a vivência do passado criou em nós e que nos impede de viver o amor verdadeiro, que é o Teu amor. Porque nós pensamos que as pessoas nos amam que o Senhor nos ama como as pessoas amam. E acabamos acreditando que o Senhor também pode nos abandonar, que o Senhor também pode nos trair. Cura o nosso coração nessa noite, Senhor. E quebra em nós tudo que nos acorrenta. Todo o mal que a mentira fez na nossa vida. Todo o mal que pessoas mentirosas e que pessoas traidoras nos causaram. Cura-nos, Senhor, que a Tua mão chagada toque as nossas feridas e elas sejam fechadas nessa noite, Senhor. Amém. Amém. Olá para você que está chegando agora, que chegou depois. Nós vamos meditar mais um pouco, falar sobre o reinado da duplicidade, que é esse Salmo número 11. A duplicidade, nós fomos
nós aprendemos isso ao longo do tempo, ao longo das nossas vidas, para não magoar as pessoas. Nós vivemos muitas vezes a duplicidade. Nós escondemos certas verdades da pessoa que a gente, às vezes, por exemplo, nós temos, eu não gosto de falar que a gente tem defeito. Deus nos criou como imagem e semelhança de Deus, então nós não temos defeitos, nós temos pontos a serem melhorados. Quando nós nascemos, salvo algumas exceções de problema de saúde, mas nós nascemos perfeitos. Deus nos deu tudo que a gente precisava, de tudo aquilo que nós precisamos. Enquanto criança, o nosso coração é puro, a criança não mente, é sempre verdadeira. Não existe essa duplicidade. Eles são autênticos, expressam as suas emoções, falam, não deixam. Ontem a gente fala do medo. A criança, por exemplo, não tem o medo, né, que paralisa elas, porque elas confiam nos seus pais. Elas sabem que diante de uma dificuldade tem uma pessoa ali por trás que está amparando elas. E elas acreditam, elas têm essa fé, essa coragem. E nós vamos crescendo e a gente vai deixando esse lado, essa pureza que nós temos nos nossos corações. E a gente aprende a mentir para nós mesmos. Nós deixamos de confiar. A criança acredita nos seus pais, no seu pai, na sua mãe. E nós temos o nosso, depois de grande, a gente se ampara aqui. Nós temos que nos amparar e nos abandonarmos no nosso Pai Celestial. A pedir a intercessão para a nossa Virgem Maria, a nossa mãe. E nós deixamos de ser essa criança que ao Pai entrega tudo, ou a Ele confia. E nós começamos então muitas vezes a mentir. Não vou falar isso para a pessoa. Nossa, ela tá no caminho que não deveria, mas não é. Não vou me meter, isso não é assunto meu. Então, apenas a gente dá os elogios que são devidos, ou às vezes nem dá, porque uma coisa que a pessoa não está fazendo certo, a gente critica. Ou então, se não critica ou não fala a verdade, também não fala do lado bom. Então, nós temos sim que elogiar. Aliás, é um exercício que, se a pessoa, por exemplo, assim, cometer para cada acerto, você tem que elogiar pelo menos 6, 7 vezes. E a crítica, não vamos levar pelo lado do crítico, vamos levar pelo lado de um feedback. É lógico que isso já é uma coisa para os corajosos. Principalmente quando se trata de casal, né? Aceitar o feedback também é um desafio. O feedback existe, a gente aprende até, existe uma caixinha do feedback que você pode fazer aí na sua casa também, que coloca uma caixinha de sapato, de camisa, qualquer coisa lá, escreve lá caixinha de feedback. Para quem mora em mais de uma pessoa, não se identifica, ou se identifica mesmo, ela coloca nesse ponto, ou seja, você vê um potencial na pessoa que ela tem, mas que ela está guardando dentro dela. Então você pode colocar lá a sua sugestão, você tem um espírito empreendedor, coloca lá na caixinha, né? Ou para melhorar o seu empreendimento, para alcançar um sucesso ainda maior, né? É importante frisar que você está melhorando, né? Você pode estar fazendo isso, fazendo aquilo, dá o seu ponto de vista. Porque às vezes, frontalmente, se você for falar dessa verdade, pode virar em discussão, né? Nem todo mundo se abre, né? Então, a caixinha de feedback é perfeita. Agora, se você não está preparado, aí é melhor então nem fazer, né? Então, procura como você se preparar para receber feedback, né? Porque aquilo de falar, uma crítica construtiva. Crítica é crítica, né? Se você criticar, não existe
lado construtivo, ela vai de repente amedrontar. Então, dependendo da forma que você abordar ou tocar nesse assunto, pode ferir ainda mais. Então, temos que ser extremamente cuidadosos. Mas não podemos nos omitir. Você está vendo a pessoa caindo lá no precipício, né? Vai deixar o que? Bater a cara, se estraçalhar toda, para depois falar assim, né, eu te falei, ou nem falou muitas vezes, né? Mas para ir lá e jogar a pedra é a primeira atitude que costumamos ver, né? Então vamos nos policiar nesse sentido, não falar, tomar um falso testemunho das pessoas com palavras mentirosas ou sair falando pelas costas, né? Porque depois que a pessoa for embora, aí é muito mais fácil ficar comentando com outras pessoas. Mas isso é demoníaco, isso não vem de nenhuma parte das escrituras, fala que devemos agir dessa forma, né? Ou então mentir, ou simplesmente elogiar, né? A gente vê muito isso na mídia, para as pessoas mais influentes da sociedade, vamos supor aí um grande artista, um jogador famoso, alguma coisa, as pessoas só se aproximam para simplesmente dar os elogios ou ver, vi você em tal lugar, sei lá, e quero me espelhar, quer usar, nem sabe o que acontece por trás da vida, mas enfim, toma aquilo como uma referência, idolatra essas pessoas. Mas o Deus vivo, o Deus que nos transforma, que nos cura, que nos fortalece, nós não buscamos e não tentamos e não seguimos, né, os seus ensinamentos. Então, vamos ser único de coração. O coração tem que ser puro. E essa pureza, vamos usar desse tempo, vamos usar dessa quarentena. Ou você quer sair dela da mesma forma que entrou? Para muitos, se entrasse da mesma forma que começou essa quarentena, esse resguardo, seria perfeito. Porque tem muita gente que vai ficar doente, que vai ficar mais viciado ainda com a internet, vendo porcaria, vendo somente série, celular, rede social, cuidando da vida dos outros e não cuidar da dela. Ou vai ficar mais viciado ainda em ver notícias ruins, noticiário. Vai ter os dados estatísticos das mortes, de quantos contaminados, de quantos países já chegou, enfim, todas essas notícias a pessoa vai estar sabendo. Mas não está se preparando, não vai se preparar, não vai crescer. E não é isso que nós queremos. Não é isso. Não é esse o propósito. Eu quero crer que não é esse o propósito. Se Deus permitiu, porque se Ele não permitisse, a cura já estaria aí. A cura já teria acontecido, uma vacina, um antídoto já teria. E voltando um pouco no que o Ivan falou de a questão da gente ser verdadeiro com aqueles com quem nós convivemos, né? É muito importante a gente ter um momento, principalmente quem é casal ou que vive com os pais ainda, né? Ter um momento de amizade verdadeira, né? De poder partilhar com aquela pessoa com quem você convive a sua verdade. Dividir com ela o que você sente, dividir com ela as suas necessidades, dividir com ela as suas tristezas, por que não? E quando você recebe, quando você se expõe, quando você se abre, quando você dá esse tempo de falar, você fala para a pessoa o que você sente e também ouve da pessoa o que ela sente, essa conexão, esse conhecer melhor o outro, nos permite falar as verdades a respeito do que ela está vivendo sem machucá-la, né? Então, o Ivan falou da caixinha, né? A caixinha é muito bacana, você escreve lá aquilo que você, elogios,
verdadeiros e também não são críticas, né? Na verdade, coisas que você vê que aquela pessoa pode melhorar. Então, ela é uma maneira de escrever sem falar. Mas a gente também tem que estudar o modo como a outra pessoa recebe críticas sem que a gente magoe, né? Nós aqui em casa, por exemplo, temos uma certa dificuldade nessa parte, né? A gente vê assim, aos poucos nós fomos entendendo que dependendo do momento em que a gente fala para um para o outro, olha, isso aqui precisa ser melhorado, em relação a tudo, em relação à casa, em relação às nossas finanças, em relação à nossa missão no casal, que tudo tem de ter um jeito de falar. Então ele aos poucos foi entendendo que tem de ter um jeito de falar para mim, de expor para mim a minha verdade, aquilo que eu preciso melhorar, e ao mesmo tempo eu tenho de ter todo um tato e a maneira de chegar nele e dizer, olha, isso aqui não tá legal, a gente precisa melhorar isso aqui, né? Então precisa-se desse tato e, como o Ivan disse, aproveitar esse tempo para a gente estudar o outro, estudar o jeito de agir do outro, o modo de se comportar do outro. Nós, inclusive, até estávamos estudando perfis comportamentais, né? Depois, quem quiser dar uma olhadinha, tem bastante conteúdo no YouTube. E aí a gente foi entender que a nossa cabeça funciona muito diferente, a minha da dele, a dele da minha, né? Eu sou uma pessoa que preciso fazer esquemas e colocar tudo por escrito, e as coisas têm que seguir um cronograma, porque senão eu não me sinto funcionando. E o Ivan já é de chegar e ir fazendo. Então a gente tem que conhecer o outro para que a gente conviva bem com o outro. O perfil comportamental da pessoa com quem você convive, não só o marido, o namorado, mas também seu filho, sua filha ou sua mãe, né? A gente tem que entender como que as coisas funcionam na cabeça do outro para a gente poder chegar para ela e apontar, olha aqui, isso aqui que você está fazendo vai te trazer um dano mais tarde. É importante isso. E por outro lado, que a palavra vem dizer pra gente também, uma coisa que é muito nociva, e que as redes sociais acabam aflorando isso na gente, né? Porque nas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente acaba expondo mais as nossas vidas. Então a gente coloca fotos nossas, fotos viajando, fotos passeando, foto comendo, foto com os filhos. E muitas pessoas são mestres em falar mal de tudo que a outra pessoa estiver fazendo, né? E isso é muito nocivo, muito nocivo. Até é bíblico, né? Na palavra diz que dependendo do que você fala, você comete um pecado mortal, porque você está aniquilando o outro, matando o outro. Então tem de ter todo um tato, um cuidado no que a gente fala. As nossas palavras têm um poder muito grande. Dependendo do que eu falar para minha amiga do meu esposo, eu acabo matando meu esposo para ela, porque para ela ele sempre vai ser uma pessoa ruim, né? Então qualquer coisa que ela visualizar, né, já vai levar para o lado negativo. E a mesma coisa, a gente faz isso de outras pessoas, né? Dei um exemplo só. Então da nossa boca só podem sair palavras que vão frutificar, que vão dar bons frutos. Então se eu tenho que corrigir ou exortar o outro, exortar da melhor maneira e no momento certo. E se eu vou fazer um comentário a respeito daquela pessoa, mesmo que seja verdade, gente, se é ruim, guarda para você, né? Que você nem sabe se é real o que você está dizendo. Muitas coisas aos nossos olhos é daquela maneira e na verdade não tem nada a ver. E a gente causa um dano para a pessoa por conta de falar
né, usar a nossa boca para falar coisas desnecessárias. E aí, quando está na frente da pessoa, a gente, né, super legal, trata super bem, abraça e beija e é meu melhor amigo e meu melhor irmão da igreja, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado e é isso que esse salmo vem trazer para nós. O reinado da duplicidade, que hoje e desde aquela época os homens têm essa duplicidade no coração. E nós que somos de Deus não podemos ter. Amém? Só para complementar um pouquinho do que você falou, disso de tomar o cuidado, né? Porque às vezes a gente tem certas situações que nos levam a gente, eu não tenho diálogo em casa com o meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, sei lá, e vai comentar com outra pessoa, vai tentar pedir ajuda. A gente tem que pedir ajuda sim, mas a gente tem que buscar isso naquelas pessoas, a gente tem que se espelhar, usar como modelo aquelas que já alcançaram o sucesso, aquelas que vão nos fortalecer. Porque não adianta, por exemplo, meu casamento não está muito bem, eu vou ir pedir ajuda já sei, pro meu amigo, né? Ele separou 5 vezes, ele deve saber tudo do casamento, né? Eu acho que não vai rolar, não vai dar certo, né? Então, vou pegar assim, vou ir naquele casal lá que é amigo meu que já completaram 30 anos de casamento. Eles não tiveram problema, lógico? E são felizes, né, gente? Não adianta ter os 30 anos de casamento e não tá, né? Você vê na cara que não tá feliz, né? Mas todo mundo teve os seus problemas, mas poder usar como exemplo as superações que eles tiveram, né? Como exemplo de vida, né? Então, se a gente não tem uma pessoa, assim, um casal, assim, pra gente procurar essa ajuda, procura um padre, né? Mas ficar falando mal do esposo para a amiga que nem casou ainda, não viveu ainda a sua realidade, né, no casamento, não vai te ajudar, né? A não ser que aquela amiga seja muito sábia e ela vai ouvir e não vai denegrir, se é uma pessoa sábia, né? Nós temos uma amiga que não casou ainda, mas é uma pessoa muito sábia, por exemplo, a Dani Brígida. É uma pessoa com quem eu conversaria tranquilamente a respeito disso, porque já estudou a respeito de casamento, ela estuda a palavra. Então a gente tem que se policiar muito bem para quem a gente pede ajuda, né? Exatamente. Então, está quase acabando o nosso tempo. Vamos só dar uma resumida no capítulo aqui. A gente vai fazer mais uma oração, um louvor com uma canção. Que nesse salmo ele fala então que nós não sejamos como os outros, com palavras mentirosas, adulação na boca, duplicidade no coração. Mas o Senhor nos responde que por causa da aflição dos humildes, dos aflitos, dos gemidos dos pobres, Ele irá te levantar, Ele irá me levantar para lhe dar a salvação que eu desejo. Então que nós olhemos para dentro de nós, ao invés de procurarmos ajuda com relação aos outros, vamos procurar primeiro nos fortalecer, verificar como eu estou curado disso, eu posso melhorar, qual que é o propósito que o Senhor está querendo de mim desse tempo de resguardo, qual que é o propósito que o Senhor está... Então, Jesus está dizendo que você é amado, você é querido. Canta Santa Bárbara! Eu te levantarei. Deus está dizendo que Ele quer te levantar. Eu te levantarei. Porque você é um filho amado. Porque Ele te ama. E Ele vai restituir as suas forças e
vai atrair você, vai me atrair para Ele. Ele está te dando novas vestes nessa quarentena. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. Te atrairei a mim. E te darei. Ele está te dando novas vestes nessa noite. Filho amado. Porque Ele te ama. Filho Deus está amado. te levantando. Filha amada. Fecha os teus Pra olhos. valer agora, vai. Pro Brasil ouvir. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Filho amado. Filho querido. Mais uma vez. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Vai te Isso é uma levantar. profecia. Filho amado, filho querido, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei. Deus está dizendo que Ele vai restituir as tuas forças e vai te levar, vai atrair você para perto dEle. É isso que você tem que buscar, é isso que eu tenho que buscar nessa quaresma, nesse tempo, nessa quarentena, nesse tempo de resguardo que nós temos tempo. Temos que dedicar esse tempo para Ele, para Deus. Ele está nos permitindo, nos dando essa chance de nós buscarmos e nos fortalecermos na fé, de fortalecer os pilares das nossas vidas. E Ele está te levantando. Toma posse disso, meu irmão, minha irmã. E canta. Nosso tempo já está quase acabando. Percebe o quanto Deus te ama e quanto Ele quer você perto dele. Vai meditando com os versículos desse salmo, leia novamente. Ouça essa canção do Frei Gilson, Eu Te Levantarei. Boa canção que te toca mais. E busque melhorar. Não vai sair dessa quarentena, dessa quaresma da mesma forma que você entrou. Não permita isso. Vamos crescer. Não podemos deixar esse momento passar. Amém? Deus te abençoe. E até amanhã às 21h07 com o Salmo número 12 e mais um tema que é para você.